estão aqui servindo ao Senhor de maneira tão excelente, e sou grato a Deus também pela sua vida, porque esse culto de adoração ao Senhor só é possível porque nós estamos juntos, reunidos aqui como corpo de Cristo, como a noiva do Senhor Jesus, como a pupila dos seus olhos, como a sua família espiritual. Nós iniciamos uma nova mensagem, uma nova série de mensagens aqui na PIB-BH, chamada O que é ser cristão? E nesse tempo de tanto relativismo, nós queremos refletir sobre o ser cristão. Será que somos ou não somos verdadeiramente filhos e filhas do nosso Deus? Nesse Dia dos Pais é tempo de refletir sobre essa filiação espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 3. O que é ser cristão? Ser cristão é frequentar uma igreja? Ser cristão é ser alguém que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ser cristão é ter uma Bíblia em casa, escutar músicas evangélicas? O que é ser cristão? Nós vamos conversar um pouco a respeito disso, com base no texto de João capítulo 3, a partir de uma experiência que Nicodemos teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e a pedir ao Senhor Jesus que venha falar ao seu coração. Você chegou aqui nessa manhã com dúvidas, com perguntas, e eu creio que o nosso Deus pode responder a sua oração. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações nessa manhã, de uma forma muito especial. Nós somos teus filhos, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus perfeito e que nos ama de maneira perfeita. Ó Pai, que o Senhor, através do Espírito Santo, quebrante os nossos corações, torne os nossos ouvidos sensíveis a toda a ministração da sua palavra, porque ela diz a respeito de si mesmo, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medula, espírito e alma, e que ela não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Outros textos dizem que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é apta para o ensino e para a repreensão, que ela foi completamente inspirada pelo Senhor. E nós pedimos ao Senhor que essa palavra, viva e eficaz, que não volta vazia, venha chacoalhar as nossas vidas na Tua presença, trazendo uma profunda renovação da nossa mente e um quebrantamento do nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. João capítulo 3, versículo 1, o texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que tem fazendo, se Deus não estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nesta primeira série de mensagens do segundo semestre, nós vamos trabalhar o que é ser cristão. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que um cristão é alguém que nasceu de novo. Na segunda série de mensagens, nós vamos trabalhar o que é ser igreja, o que é fazer parte da igreja, e nós vamos terminar esse ano com uma série chamada Cristão Contagiante, que nada mais é do que a consequência do verdadeiro entendimento do cristianismo, do verdadeiro entendimento da igreja do Senhor. Ser cristão é ser alguém que nasceu de novo. Agora, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, há perguntas que nós podemos fazer para este texto, para facilitar a nossa compreensão. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é: o que é um fariseu?
O verso 1 começa dizendo: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Eu quero que você preste muita atenção nesse verso primeiro. O fariseu era um grupo religioso extremamente influente dentro do judaísmo, principalmente na época do Segundo Templo. Ele era conhecido por seguir as tradições orais, a lei. Agora, diante disso, quem é Nicodemos? O nome Nicodemos significa vencedor do povo. Isso implica em uma pessoa de alto destaque, de alto escalão, uma pessoa de muita autoridade e influência no meio dos judeus. Agora, qual o tamanho da influência de Nicodemos? Nós sabemos que era um homem influente, nós sabemos que era uma autoridade no meio dos judeus. Agora, qual é o tamanho da sua influência? E para que você possa entender, eu quero tentar resumir um pouco da trajetória de Nicodemos, para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. É importante que você saiba que na época em que Jesus Cristo ele estava ao mundo, as crianças aos seus 6 anos de idade, elas eram iniciadas ao estudo da Torá. Com mais ou menos 10 anos de idade, uma criança já sabia de cor todos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco inteiro. Agora, em maio, estive em Israel e ali no Muro das Lamentações eu pude contemplar cenas lindas e maravilhosas entre pais e filhos recitando os textos da Torá. Crianças que poderiam estar em casa, na frente da televisão, de frente de um videogame, com a sua Bíblia na mão, recitando os textos ali durante horas e horas em oração. Mas eu quero te mostrar como era a trajetória, principalmente para que Nicodemos se tornasse essa autoridade. Nicodemos, com 10 anos, já sabia toda a Torá de cabeça e ele foi iniciado, então, no primeiro sistema educacional judaico que chama Bet Sefer. Ele passa por toda essa trajetória e mais ou menos entre os 10 e 14 anos ele inicia o segundo ciclo que se chama Bel Talmud, entre os seus 10 e 14 anos. E ali ele não só memorizava as escrituras, como ele aprendia um pouco mais a respeito do contexto histórico, geográfico, e também aprendia sobre os profetas e salmos. Depois ele entrava num terceiro ciclo educacional judaico que se chamava Bet Midrash. E ali o rabino, no Bet Midrash, ele encontrava então os melhores dos melhores, para que eles pudessem ser iniciados num determinado tipo de discipulado, que é muito conhecido hoje como Talmudi. E aquele rabino, ele procurava entre os melhores, alguém que pudesse dar continuidade ao seu legado, uma vez que cada rabino tinha uma determinada hermenêutica, uma determinada interpretação do texto bíblico. Então ele precisava encontrar um discípulo que pudesse dar continuidade, não só ao seu legado, mas principalmente à sua linha de estudo. E entre os melhores dos melhores, então eles eram escolhidos para fazer parte do Sinédrio, uma cúpula religiosa que funcionava como uma espécie de legislação judaica. Dentro do clero judaico, então, você tinha uma hierarquia. Você tinha o sumo sacerdote, o comandante do templo, o chefe de seção sacerdotal e por aí vai. Nicodemos, então, fazia parte dessa alta cúpula. Nicodemos era um menino brilhante que aos seus 10 anos já tinha todo o texto decorado. Nicodemos, ele respeitou todo o processo, ele passou por todo o ciclo educacional judaico, se tornando sempre um aluno destacado. Nicodemos foi alguém que foi convidado por um rabino muito famoso e ele deu continuidade a essa linha de pensamento. E dentre de todos os discípulos de rabinos naquela época, mais do que isso, ele foi convidado a fazer parte do Sinédrio. Então, nesse texto de João, capítulo 3, a imagem do renascimento não é apresentada a um degenerado desprezado, mas sim um homem que é iluminado no conhecimento. A imagem do renascimento, ela é apresentada a um dos cidadãos mais influentes de Israel, um homem cuja sua capacidade, a sua autoridade poderia mudar o rumo da história. Quero convidar você a ler comigo o verso 2.
Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Por que Nicodemos procura Jesus no meio da noite? Essa é a grande pergunta. Nicodemos, querido, ele foi aprovado em todas as etapas do sistema judaico. Nicodemos respeitou também, inclusive, a lei que dizia que ele deveria vir de uma família sacerdotal. Ele era fariseu, um aristocrata, uma autoridade instituída, filho de uma família muito renomada naquela época. E por isso ele tinha muitas responsabilidades com os seus pares, ele tinha muitas responsabilidades com o seu cargo e com a sua função, muitos protocolos a seguir. Ou seja, o seu encontro com Jesus jamais poderia ser às claras. Afinal, Jesus era um rabino não reconhecido oficialmente. Para alguns historiadores do sistema educacional judaico, o nome Nicodemos é um codinome para que ele pudesse acessar Jesus Cristo sem perder os seus acessos. É interessante porque Jesus era um rabino em autoridade, mas ele não era reconhecido dentro do sistema educacional judaico. Para mim aqui, há duas razões para que Nicodemos tenha procurado Jesus no meio da noite. A primeira, eu já narrei, ele não podia perder a sua reputação, ele poderia ser retalhado caso fosse encontrado ao lado de Jesus. E a segunda questão, ou a segunda razão, era a vergonha, porque ele, um rabino que havia passado por todos os processos, agora estava perguntando a um rabino não oficial. A vergonha de ser um homem com tamanha autoridade, tendo que aprender com um homem que não tem o reconhecimento que ele tem. E por isso Nicodemos então vai na calada da noite, para que ele não perca a sua reputação, para que ele não perca os seus acessos, para que ele não perca a sua autoridade e principalmente para que ele não seja envergonhado publicamente. Nicodemos sabe das consequências que viria sobre a vida dele. Ele sabe sobre as sanções que ele receberia. Há quem diga então que ele possivelmente possa ter usado um codinome e que Nicodemos fosse esse codinome para que ninguém conhecesse a sua verdadeira história. O historiador chamado Flávio Joséfo, ele diz que naquele tempo havia dois grandes rabinos, que era Eliel e Shammai. O escritor do Evangelho então pode ter usado esse nome Nicodemos para disfarçar a verdadeira identidade deste homem que não poderia e jamais poderia ser identificado. Agora, apesar de tudo isso, veja o que Nicodemos diz no verso 2. Sabemos. Ele começa com plural, ele não começa no singular, ele não diz eu sei, mas ele diz sabemos. Nicodemos reconhece então que dentro do sinédrio, dentro da cúpula educacional judaica, ele não era o único que estava reconhecendo Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Ao usar aqui o verbo no plural, ele está dizendo, olha, como eu, há muitos outros que estão percebendo, que estão enxergando, mas que não têm coragem de se posicionar, que não têm coragem de perder as suas credenciais, a sua reputação. Interessante porque mesmo sabendo que aquilo que Jesus ensinava era da parte de Deus, eles continuavam com medo de se entregarem. Eu fico me perguntando quanto isso hoje é uma verdade. Há muitas pessoas que procuram Jesus na calada da noite porque eles entendem que Jesus é o Senhor e Salvador, Criador de todas as coisas, que eles necessitam de Jesus Cristo para que possam acessar a eternidade, mas eles têm medo de se entregar, eles têm medo de perder a reputação. Mas o que vão pensar de mim? O que é que a sociedade vai dizer ao meu respeito? Eu que já sou um homem com uma reputação estabelecida, eu que já sou um homem muito conhecido naquilo que faço, eu que sou um homem técnico, conhecedor, como é que eu posso me declarar nessa altura da vida um homem cristão? Querido, o que acontece aqui nessa instância entre duas autoridades,
um rabino reconhecido e um rabino não reconhecido. O que acontece aqui nessa instância é a mesma coisa que tem acontecido hoje entre os homens e Deus. Ir na calada da noite representa aqueles que não têm coragem de abrir mão da vida que têm levado. Ir na calada da noite representa aqueles que conhecem a Jesus Cristo, amam a Jesus Cristo, mas não querem abrir mão do velho homem. Não querem deixar de lado os velhos hábitos, os prazeres da carne. Sabe, eu quero Jesus, mas eu não quero me comprometer, eu não quero ter o hábito de participar de um culto, eu não quero ser cobrado, eu não quero ter responsabilidades. Agora no verso 3 está escrito assim: em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, eu sei que você tem muito a perder. Eu sei que parece que se você se entregar a mim, você vai perder muito. Eu entendo esse movimento, mas não tem outra forma, Nicodemos. Repare que aqui Jesus está anulando a declaração que Nicodemos faz de que ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Jesus está dizendo: a sua declaração é muito bonita. Jesus está dizendo: olha, me reconhecer como Filho de Deus é algo maravilhoso que você o faz, mas isso não é suficiente se você quiser ver o reino de Deus. Sabe, hoje eu vejo muitas pessoas declarando a sua fé em Jesus Cristo, declarando que eles conhecem a existência de Deus, declarando de que eles reconhecem que o Senhor é o único que pode salvá-los, mas essa declaração verbal, ela não significa nada se não houver uma regeneração espiritual. Falar que você ama a Deus, falar que você é um cristão, não significa nada se você não passou pela experiência do novo nascimento. O que Jesus está dizendo aqui é: Nicodemos, você acha que você vai perder muito, mas na verdade você não está perdendo nada. É como alguém que tem R$2 nas mãos, e essa pessoa vai trocar esses R$2 por R$100. E ela está dizendo assim: não, mas se eu trocar com você, eu vou perder os R$2. Não, você está ganhando R$98. Sabe, eu fico às vezes entristecido com o testemunho de muitos cristãos que estão dizendo: eu perdi muito pelo Evangelho, eu deixei tantas coisas para trás, eu abri mão de tantas coisas para servir o Senhor. Você não perdeu nada, você não abriu mão de nada. Tudo que você pensava ter valor, não tinha valor algum. Tudo que você pensava ter significado, não tinha significado algum. Diante de tudo aquilo que o Senhor Jesus está oferecendo para você, o seu tudo era nada. Como você pode dizer: eu abri mão da minha carreira profissional? Querido, o tempo que nós temos de vida aqui na terra, ele representa muito pouco diante de toda a eternidade, e às vezes você está trocando tudo que o Senhor tem por você para nada. Então eu e você não abrimos mão de nada, eu e você não perdemos nada. Na verdade, quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos tudo. Aí você pode citar para mim o texto de Mateus 16:24, que diz: aquele que perder a sua vida ganhará. Mas o texto no grego, ele não traz o sentido de você perder como se ela fosse valiosa, mas o texto no grego traz o sentido de você perder no sentido de arruinar. Arruine essa vida que não significa nada, destrua essa vida que não tem significado, destrua essa vida que não tem propósito, para que você esteja vazio a ponto de receber a única e verdadeira vida. Este é o sentido verdadeiro do texto. Em outras palavras, aquele que for capaz de abrir mão daquilo que tem e se esvaziar, este vai receber a verdadeira vida. Muitos de nós temos acordado todas as manhãs e nos arrastado da cama. Muitos de nós temos torcido todas as segundas-feiras para chegar logo à sexta-feira. Muitos têm torcido para chegar logo às férias, e sem perceber, eles estão torcendo para a vida acabar. Isso não é vida, isso é sobrevivência. Muitos
loucura, eles têm pensado que estão vivendo, quando na verdade estão sobrevivendo. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Jesus Cristo não morreu naquela cruz para que você vivesse na expectativa de que a sua vida acabasse logo. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que a sua identidade de filho fosse reestabelecida, o seu propósito fosse reestabelecido e você ansiasse por cumprir aquilo que Deus te fez para fazer, aquilo que você nasceu para realizar. O propósito de Deus é que você acordasse todas as manhãs naquela expectativa gostosa de viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. E querido, eu estou aqui para te dizer nessa manhã que isso é possível. Isso não é uma utopia. Isso não é uma vida de imaginação. Isso não é romantismo. Isso é possível quando eu encontro a minha identidade em Deus e quando nele eu entendo a razão pelo qual Ele me fez. Versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De acordo com Jesus, o reino de Deus é algo que pode ser percebido. De acordo com Jesus, o reino de Deus é aquilo que a teologia chama do já e o ainda não. Nós não vivemos na totalidade, mas nós já podemos experimentá-lo. Agora, você pode avaliar o seu novo nascimento ou não pela percepção que você tem deste reino. Se você não tem conseguido visualizar, perceber, adentrar e viver a experiência do reino, talvez este seja um grande sinal de que, embora você tenha nascido na igreja, de que embora você tenha passado a sua vida inteira na igreja, você não tenha desfrutado ainda de um novo nascimento. João 2, verso 23, Jesus, ele diz assim, olha, muitos viram os sinais miraculosos que eu fiz e creram no meu nome, mas eu não dei crédito a isso. O que precisa ficar claro é que uma declaração apenas vazia, ela não faz com que você acesse o reino de Deus. Nicodemos declarou a sua fé em Cristo, mas isso não lhe foi suficiente, ele precisava nascer de novo. E sabe por que nós precisamos nascer de novo? Porque a Bíblia diz que por causa do pecado nós estamos mortos. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado nós somos separados de Deus. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado o salário dele é a morte eterna. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque a verdade é que sem Deus nós estamos mortos. Para que você possa entender esse princípio, talvez eu precise nessa hora recorrer a uma analogia. Talvez uma analogia bem ilustrativa seja a analogia dos zumbis. Porque eles acham que eles estão vivos, mas na verdade eles estão mortos. A grande sacada é que eles não sabem disso. Eles não sabem que estão mortos e por isso eles simulam a vida. Interessante porque quando você vai observar um zumbi, você observa que há alguns sintomas que comprovam o quanto eles estão mortos, e o primeiro sintoma é o fato deles estarem completamente fora de área, sem sinal. Da mesma forma, querido, que um morto não responde a estímulos físicos, um morto espiritualmente falando não responde a estímulos espirituais. Você pode ir num velório de um ente querido ou de um amigo e você pode tentar estimulá-lo fisicamente, fazendo para ele perguntas, tocando, mas ele não é capaz de responder a nenhum estímulo físico, da mesma forma que alguém que está morto espiritualmente não é capaz de responder aos estímulos espirituais. É bem possível que num culto como este, Deus esteja falando com alguns, mas outros estão insensíveis àquilo que Deus está falando. É bem possível que num momento como esse, alguns estejam dizendo, como Deus está falando ao meu coração, e outros estão dizendo, puxa vida, eu não consigo perceber, eu não consigo sentir. Enquanto uns sentem o movimento do Espírito Santo trazendo arrependimento, quebrantamento, outros estão com o coração petrificado. E talvez essa seja uma forma de você saber se você nasceu de novo ou não. Porque ele estar sem sinal é algo terrível. É como você ligar para alguém e o telefone não chamar. É como você mandar uma mensagem para uma pessoa e a mensagem nem chegar. Quantas vezes Deus tem te chamado ao longo da sua vida
e você não tem percebido? Quantas vezes Deus tem chamado você para um encontro, para uma intimidade, para uma comunhão, e você não tem ouvido? Quantas mensagens o Senhor tem mandado ao seu coração e você não tem recebido? O segundo sintoma é a síndrome do presente. Os zumbis vivem como se a vida fosse exclusivamente o hoje, como se não existisse o amanhã. Nos filmes e nos seriados, eles só se preocupam com o comer. E o quanto que a nossa vida hoje também não é pautada neste mesmo exemplo. Muitas vezes eu e você não nos damos conta de uma vida eterna. Muitas vezes eu e você pensamos que a vida é aqui e agora, e que portanto todo o meu esforço, ele tem que ser imprimido neste tempo. Queridos, uma semana tem 168 horas, para pensar. Dessas 168 horas que há numa semana, quantas horas você investe no reino de Deus? Dessas 168 horas, quantas dessas horas você está investindo na sua eternidade? Quanto você está investindo na sua morada eterna? Agora, dessas 168 horas, quantas você investe para ter o seu salário no final do mês? Para ter a sua moradia nessa terra? Quanto tempo você está investindo na sua carreira? Alguma semelhança com as nossas vidas hoje? Porque a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem nasceu de novo confia no Deus Criador. Quem nasceu de novo depende do Deus Criador. Quem nasceu de novo obedece a palavra e sabe que Deus acrescenta e que isso é uma verdade. Quem nasceu de novo é como a ovelha do Salmo 23, que está dizendo: olha, eu estou no meio de um deserto, mas o meu pastor me leva aos pastos verdejantes. Não sou eu que devo encontrá-lo, é o meu pastor que leva aos pastos verdejantes. Quem nasceu de novo é como essa ovelha do Salmo 23, que diz: é ele que me leva às águas tranquilas, porque ele sabe que como ovelha eu sou um animal indefeso, um animal que tem medo de água corrente, e ele me conhece e me ama tanto que ele me leva às águas tranquilas. Ele prepara para mim um caminho reto, ele prepara para mim um banquete, e a minha vida é testemunho na presença inclusive dos meus inimigos. Quem é nascido de novo sabe que não precisa viver para o presente apenas, mas que deve principalmente focar na eternidade. Um turista visitando a Índia conheceu um monge, e ele, olhando a casa do monge, viu que não havia nada, perguntou: onde estão as suas coisas? Uma pessoa sábia tem o costume de responder com perguntas, e esse monge perguntou para o turista: e as suas, onde estão? O turista rapidamente respondeu dizendo: eu não sou daqui, eu estou de passagem, as minhas coisas estão em casa. Então o monge logo concluiu dizendo: eu também não sou daqui, eu estou de passagem, as minhas coisas estão em casa. Será que eu e você não estamos fazendo do caminho a nossa morada? Será que eu e você não confundimos a estrada com o destino? Porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. O terceiro sintoma é a síndrome do egoísmo. Alguém já viu um zumbi andando de mão dada com outro zumbi? Alguém já viu um zumbi repartindo comida com outro zumbi, preocupado com o sentimento do outro? Não! Eles vivem num completo egoísmo e individualismo. Da mesma forma, alguém que está morto espiritualmente não pensa no outro, ele só pensa nele. Ele é alguém que diz assim: olha, você não fez o que eu queria, você não me agradou, você não falou o que eu queria ouvir, você não me deu o que eu queria receber. Ele só pensa nele. Alguém que está morto espiritualmente, ele é incapaz de repartir. Ele só pensa em comer, em adquirir, em acumular. Por que eu e você precisamos nascer de novo? Porque a inclinação natural do nosso coração, ela é contrária a Deus. Por que eu e você precisamos nascer de novo? Porque nós estamos mortos espiritualmente. Porque nós estamos separados de Deus. Por que eu e você precisamos nascer de novo? Porque sem Deus, sem esse novo nascimento, nós jamais adentraremos no seu reino. Nós jamais acessaremos a vida eterna na sua presença. E essa é uma reflexão. Será que eu e você então não precisamos nessa manhã de passar pela experiência do nascer de novo? Ou será que assim como Nicodemos
tudo que você é, tudo que você conquistou, toda a sua experiência, não estão impedindo você de reconhecer a necessidade do novo nascimento. Nicodemos, como já falamos aqui, ele era o melhor dos melhores, um homem com estudo, com experiência, mas que não tinha sabedoria e discernimento espiritual. Ele sabia tudo a respeito da sua área, mas ele não sabia nada a respeito da verdadeira vida. Veja o que ele disse: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Nicodemos interpreta de maneira literal, mostrando falta de sabedoria, sensibilidade e discernimento. Querido, você pode ser o melhor dos melhores na sua área, só que a vida é muito mais do que a sua área. Você pode ser alguém extremamente técnico, só que a vida é muito mais complexa do que isso. Talvez você seja especialista na sua área de atuação, só que você não tem noção do que é a vida após a morte. Nicodemos era alguém com uma autoridade reconhecida, aprovado em todos os critérios estabelecidos pelos homens, um mestre diante da lei, um homem com todas as credenciais, mas ele precisou ter humildade para ouvir alguém que não tinha as mesmas credenciais que ele. Ele precisou ter humildade para reconhecer a autoridade de alguém maior do que ele. E quantas vezes eu e você não estamos agindo com orgulho, dizendo: quem sou eu para me submeter a um livro como esse? Quem você pensa que você é para falar que eu tenho que seguir as Escrituras? Quem você pensa que é para falar que eu tenho que seguir a Jesus Cristo? Quem Jesus Cristo pensa que é para falar como eu devo ser enquanto marido ou esposa? Quem Jesus Cristo pensa que é para falar que eu devo me submeter às autoridades? É esse orgulho e essa soberba que estão impedindo você de acessar a eternidade. É esse orgulho e essa soberba que vão fazer com que você não acesse o reino de Deus. Você precisa pedir ao Espírito Santo que quebrante o seu coração nessa manhã, que abra os seus olhos para que você entenda a complexidade da vida e para que você se humilhe, porque nós somos apenas neblina que aparece e logo vai embora. Nós somos como pó dessa terra diante do Criador dos céus e da terra. No versículo 5, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no meu reino se não nascer da água e do Espírito. Jesus é enfático: ninguém, nenhum mestre da lei, nenhuma autoridade em Israel, ninguém que tenha sido aprovado em todos os sistemas educacionais judaicos, ninguém que tenha credenciais, ninguém pode acessar o reino de Deus se não nascer de novo. Nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum líder de célula, ninguém, nenhum professor de escola bíblica dominical, ninguém que se autodenomine cristão, ninguém dizimista, ofertante, servo, ninguém pode acessar o reino de Deus se não nascer de novo. E é por isso que em Mateus 7 Jesus diz para aqueles que estavam o servindo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E conhecer no grego é relacionamento. Apartai-vos de mim, porque nós não temos um relacionamento. Será que precisaremos chegar ao dia do juízo final e ouvir do próprio mestre: eu não vos conheço? Será que nós teremos a necessidade de chegar ao dia do juízo final para ouvir da boca de Jesus Cristo: apartai-vos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos? Será necessário mesmo esperar o dia do juízo final para que possamos entender que, embora tenhamos crescido dentro de uma igreja, nunca passamos pela experiência do novo nascimento? Ou será que nessa manhã nós vamos abrir o coração para aquele que bate a porta, para aquele que diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas? Ou será que nessa manhã nós daremos a Jesus Cristo a oportunidade de agir nas nossas vidas e fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer? Jesus junta aqui duas figuras: a necessidade de nascer da água e do Espírito, dizendo e nos ensinando que a verdadeira conversão, ela não é uma obra humana. A verdadeira conversão é uma obra espiritual.
Só o Espírito Santo de Deus pode nos regenerar, pode nos fazer nova criatura, de uma semente incorruptível, conforme está escrito em 1 Pedro. É só o Espírito Santo, e ninguém pode nascer de novo se não for no Espírito e nas águas, e as águas representam o batismo, porque o batismo é simbólico para representar a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Como nascer de novo, então? A Bíblia nos mostra que para nascer de novo, primeiro você precisa reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, mas não para por aí, você precisa reconhecer, abrindo o seu coração e dando permissão para que o Espírito Santo regenere você, porque eu e você nascemos com o pecado nas nossas vidas, mas agora nós seremos feitos a partir de uma semente incorruptível. Nós seremos feitos a partir da imagem de Deus, a partir de Deus Criador, e ao fazer isso é como se nós estivéssemos pagando o preço do nosso pecado. Para que você possa entender, deixa eu exemplificar para você. Imagine que você esteja com uma doença terminal, e que você precise adquirir um remédio que custa muito caro. Você não tem nem o que vender para conseguir comprar esse remédio. Então alguém que ama muito você, vende a casa, vende o carro, e ele compra esse remédio, com um valor inestimável, mas ele chega para você e ele diz assim: olha, eu quero te vender esse remédio, ele custa apenas R$1. Você achando que está pagando, você achando que está comprando, entrega aquele R$1, mas um dia, você vai descobrir aquilo que aquela pessoa fez por você, e então você vai entender que ele nunca te vendeu aquele remédio, que na verdade ele te deu. Quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós damos permissão ao Espírito Santo para nos regenerar, é como se nós estivéssemos também morrendo naquela cruz, só que de uma forma infinitamente menor, porque ele já pagou o verdadeiro preço, e o preço de sangue. E não qualquer tipo de sangue, mas um sangue puro, um sangue perfeito, um sangue sem pecado. Agora, por que Jesus fez isso por nós? Por quê? Se o salário do pecado é a morte, se a justiça era realizada no fato de nós pagarmos aquilo que nós fizemos, por quê? A palavra do Senhor diz que foi pelo beneplácito da sua vontade, que Ele nos separou, nos vivificou, nos formando para si um povo, nos chamando de filho por adoção, por causa da sua bondade. O apóstolo Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, Ele, ainda que estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O apóstolo Pedro também dá testemunho dizendo: segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova e viva esperança pela ressurreição de Cristo. Isso significa que o novo nascimento só é possível por causa da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: eu sou bom. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu sou um homem sábio, eu sou uma mulher sábio, eu estou acima da média, eu sou melhor do que aqueles que estão lá fora. Mas a verdade é, nós somos tão sujos, tão imundos, tão pecadores quanto qualquer outro homem do qual nós estamos nos comparando nessa manhã, e nós só estamos aqui nessa manhã por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus, que nos alcançou, que nos trouxe para perto, e por causa do seu Espírito Santo que está trabalhando nas nossas vidas. Versículo 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Querido, o que nasce de uma macieira é maçã, o fruto não cai longe do seu pé. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A sua dificuldade de obedecer, a sua dificuldade de se submeter, a sua dificuldade de honrar, a sua dificuldade de cumprir a palavra, a sua dificuldade de buscar a Deus em primeiro lugar, o fruto não cai longe do pé. O que é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne é desobediente. Quem é nascido da carne é desonroso.
Quem é nascido da carne é fofoqueiro. Quem é nascido da carne fala mal dos seus irmãos. Quem é nascido da carne é egoísta. Quem é nascido da carne não assume compromisso com Deus. Quem é nascido da carne não consegue obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor já tem um primeiro nível de obediência, que é: se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então desça as águas batismais. Esse é o primeiro nível de obediência para comprovar o seu novo nascimento. O batismo não é porque eu quero, o batismo não é porque eu concordo, o batismo não é porque eu me sinto preparado, porque eu me sinto pronto. Não, o batismo é uma obediência a Jesus Cristo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito se submete, ainda que todos os chamem de bobo. O que é nascido do Espírito obedece, ainda que num primeiro momento lhe pareça humilhante. O que é nascido do Espírito é generoso. O que é nascido do Espírito é bondoso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa olhar para a sua vida e refletir se você de fato nasceu de novo, ou se nessa manhã você precisa passar pelo novo nascimento. No versículo 7, Jesus diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter lhe dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Querido, não se surpreenda se você chegar à conclusão nessa manhã de que você precisa nascer de novo. Pois é melhor que você chegue a essa conclusão nessa manhã do que no dia do juízo final. É melhor você descobrir que você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que Jesus Cristo não faz parte da sua vida, que Ele não controla a sua mente, que você não foi regenerado por Ele, que você não tem o fruto do Espírito Santo nesta manhã, quando você pode nascer de novo, do que no dia do juízo final, quando o prazo terá encerrado, quando não haverá mais possibilidade de arrependimento. É necessário, indica uma necessidade absoluta e inevitável. Ou seja, não existe outra forma. Mas pastor, eu sou tão generoso, eu financio o reino de Deus. Não tem outra forma. Mas pastor, eu sou servo, eu estou todos os domingos servindo. Não tem outra forma. Mas pastor, todo mundo já sabe que eu sou cristão, eu já falei para todo mundo. Não tem outra forma de você acessar o reino de Deus se você não nascer de novo. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, ser gerado em Deus, ser vivificado por Deus, ser feito de uma semente incorruptível. O que nós precisamos entender então é que o significado do novo nascimento, ele é tão profundo, ele é tão radical, que o homem que nasce de novo é feito nova criatura. Querido, se na sua experiência com Cristo você se tornou 5% melhor do que você era antes, você não nasceu de novo. Você aprendeu algumas coisas novas, você não nasceu de novo. Se na sua experiência com Cristo você melhorou um pouquinho, você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que nasce de novo é nova criatura. Nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical, que é como se você apagasse a antiga vida e iniciasse uma vida completamente nova. O mesmo Nicodemos que procurou Jesus à noite, que teve um encontro com Cristo, que nasceu de novo. O mesmo Nicodemos que procurou Jesus à noite porque estava com medo, porque estava com vergonha de se submeter a um rabino não reconhecido, porque estava inseguro das sanções que poderia receber. Em João capítulo 7, aparece defendendo Jesus no meio do sinédrio, assumindo todos os riscos. O mesmo Nicodemos que aparece no meio da noite, com medo, com vergonha, inseguro, em João capítulo 19, reaparece na crucificação de Cristo, trazendo uma quantidade significativa de especiarias para embalsamar o corpo de Cristo, demonstrando a sua profunda devoção. O que é ser um cristão? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo? De acordo com o capítulo 3 de João, quem tem fé em Jesus,
quem ama a Deus e o próximo e quem vive na luz. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 é uma tese, uma dissertação, um raciocínio completo entre o velho e o novo. E se lêssemos aqui João capítulo 3, nós entenderíamos que para ser cristãos, nós precisamos ter fé em Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e andar e caminhar na luz. Não há privilégio maior do que esse. Jesus não pede nada para subtrair. Tudo que Jesus pediu no Novo Testamento foi para multiplicar. E quando nessa manhã Ele te pede a sua vida, não é para você perdê-la, mas é para você ganhá-la. Quando nessa manhã Ele te pede o velho homem, a velha natureza, não é para você perder a sua história, mas para você ganhar um futuro. Se nesta manhã você deseja se posicionar, dizendo para o nosso Deus Pai que você gostaria de verdade nascer de novo, eu vou pedir que você me dê um pequeno sinal com a sua mão. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou perguntar o seu nome, mas daqui da frente eu vou orar por todos aqueles que se posicionarem. Se você gostaria nessa manhã de nascer de novo e acessar o reino de Deus, me dê um pequeno sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Aleluia, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito faça em nós nessa manhã aquilo que só o Senhor Deus pode fazer. Nós sabemos que a obra da justificação, ela não acontece aqui na terra, mas no seu tribunal, quando o Senhor nos declara justos na presença de Cristo pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos também que a obra da regeneração é uma obra espiritual. E nós damos nessa manhã liberdade ao Teu Espírito Santo para nos fazer de novo, para nos fazer nova criatura. Todos aqueles que nessa manhã se posicionaram, Pai, assim como Nicodemos se posicionou, assim como mesmo lhe procurando no meio da noite, ele te procurou, e o Senhor deu para ele a oportunidade de nascer de novo. Nessa manhã, o Senhor está dando para todos os nossos irmãos a oportunidade de experimentar dessa obra da salvação. Que o Teu Espírito Santo venha entrar em cada coração que nessa manhã abriu ao Senhor a oportunidade de entrar, e que o Teu Espírito Santo venha selar esta pessoa como salvo em Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha fazer nova todas as coisas. Renova a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs, renova o coração, porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. E quando nós nascemos de novo, nós precisamos aprender todas as coisas. E nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo venha ensinar cada pessoa que aqui está a pensar com a lógica do reino de Deus, a sentir a partir dos valores do reino de Deus, a olhar como Jesus Cristo olha, a falar como Jesus Cristo fala, a trabalhar como Jesus Cristo trabalhou, e a caminhar rumo à eternidade, porque é lá que nós viveremos para todo sempre. Em nome de Jesus que nós oramos.